Gênesis, capítulo 9, versículo 20. Gênesis 9, versículo 20. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Diz assim: e começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma viga, e bebeu do vinho e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. E viu Caim, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo, virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: maldito seja Canaã, servo dos servos seja os seus irmãos. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Amém? Sempre um instantezinho. Quando nós falamos, olha bem para o pastor, quando nós falamos a respeito de Noé, não há dúvida para todas as pessoas que estão aqui, que Noé era um homem que verdadeiramente servia a Deus. Não existe prova maior do compromisso que Noé tinha com Deus, do compromisso de vida de Noé com Deus. Não existe prova maior do que o que aconteceu no dilúvio. No dia do dilúvio, todas as pessoas vivas da terra morreram, e as únicas pessoas que sobreviveram no dilúvio foi Noé, e por causa de Noé, a sua família. Fala comigo: Noé e sua família. Por causa dele, a sua família sobreviveu. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor procurou na terra, e na terra não havia pessoas que tinham o temor de Deus. A única pessoa que Deus encontrou digna do livramento, da bênção e da proteção de Deus foi Noé, porque Noé verdadeiramente era um servo do Senhor. Quantos são servos e servas de Deus aqui? Levanta a mão bem alto e dá a melhor glória a Deus que você puder dar. Noé era um homem de bom testemunho. Noé era um homem correto. Noé era um homem que fazia as coisas de maneira direita e agradável aos olhos do Senhor. Mas diz a palavra que algum tempo depois do dilúvio, Noé começou a plantar uva, e ele fez grandes plantações de uva, e com aquela uva eles começaram a produzir vinho, que devia ser um vinho muito gostoso, porque um dia Noé resolveu beber do seu vinho e bebeu mais do que devia. E diz essa passagem que nós lemos, você tem que tirar um pouco do grave, senão vai ficar no microfone e diminui um pouco no palco aqui. E diz a palavra então que Noé bebeu um pouco mais do que devia e se embriagou, e ficou literalmente bêbado. E como toda pessoa que fica bêbada, quem já viu alguém bêbado aqui? Levanta a mão. Eu não vou perguntar quem já ficou, porque eu não quero se levantar a mão. Como toda pessoa que fica bêbada, Noé fez algumas coisas que ele não era acostumado a fazer. Ele ficou excessivamente alegre,
E olha que interessante isso. Diz então que Noé é cheio da alegria da pessoa que está bêbada. Ele começou a falar alto e a fazer barulho. E se não bastasse isso, diz que Noé entrou na sua tenda. E dentro da sua tenda Noé tirou toda a sua roupa e ficou nu. Então agora imagina, aquele homem de Deus, aquele servo do Senhor, um homem que sempre andou corretamente na presença de Deus. Imagina ele agora, dentro da tenda, bêbado, nu, e chamando a atenção de todos com o barulho que ele fazia ali. Noé agiu errado. Noé teve uma atitude que não convinha a ele como homem de Deus. Mas o que eu quero chamar a sua atenção agora é para o que aconteceu após isso. Diz que quando Noé estava dentro da tenda nu, um dos teus filhos, chamado Cão, como que era o nome do filho de Noé? Cão. Ah, mais forte para mim, como ele chamava? Cão. Diz que este filho chamado Cão, ele entrou na tenda para ver o que o seu pai estava fazendo. E quando ele entra, olha só, quando ele entra na tenda, que ele abre a porta da tenda e entra para ver o que estava acontecendo, ele dá de cara com uma cena que ele nunca tinha visto antes. Ele vê o seu pai bêbado, falando mole e alegre, nu, e talvez dançando e fazendo bagunça dentro da tenda. E diz que quando o Cão viu aquilo, viu o seu pai nu, bêbado, embriagado dentro da tenda, diz que o Cão achou aquilo engraçado e começou a rir do seu pai. E depois saiu de dentro da tenda, contando para as pessoas e dizendo: você viu lá o que meu pai está fazendo? E ele então passou, digamos assim, a zombar daquilo que o pai fazia. E quando o Cão passou a comentar aquilo, diz a Bíblia que Noé tinha outros 2 filhos. Um chamava-se Sem e o outro Jafé. Diga comigo: Sem e Jafé. Quando os outros 2 filhos souberam do que estava acontecendo com o pai, esses outros 2 filhos tiveram uma atitude diferente da atitude do Cão. Diz que os 2 filhos pegaram uma capa. Fala comigo assim: pegaram uma capa. Não era uma capinha, não, era uma capa grande. E eles, assim como o Cão, foram em direção à tenda onde o pai estava. Mas quando chegaram na tenda, eles entraram na tenda de costas, para não ver a nudez do pai, e com a capa eles cobriram a nudez do pai, protegendo o seu pai naquele momento em que o seu pai estava com ele. Eles então ali levaram o seu pai para descansar e para dormir, e assim então eles ajudaram Noé no momento em que o Noé estava agindo e se comportando de maneira errada. Eu quero mostrar para vocês a diferença na atitude desses 2 filhos e o que foi que aconteceu com a vida de cada um deles. Diz a palavra que no outro dia, quando Noé acordou, já sem a embriaguez, Noé soube o que os seus filhos tinham feito para ele. E quando Noé soube do que os seus filhos tinham feito, olhem bem para mim, diz a palavra que nós lemos, que Noé amaldiçoou o Cão. E diz o texto que Noé abençoou a Sem e abençoou a Jafé. Então diga comigo assim: Cão foi amaldiçoado, Sem e Jafé foram abençoados. Eu pergunto para você: o que você quer para a sua vida? Bênção ou maldição? Então levanta a mão e diga: eu quero bênção para a minha vida. Irmãos, por que Sem e Jafé foram abençoados e Cão amaldiçoado? Porque Cão cometeu um erro muito grande, e eu quero ensinar você a não cometer este erro. Ninguém aqui questiona o fato de Noé ter errado. Noé realmente cometeu um erro. Noé não devia nem beber, muito menos se embriagar. Mas mesmo tendo bebido e tendo se embriagado, Noé não deixou de ser pai daqueles homens. E mesmo Noé tendo bebido e se embriagado, isso não dava o direito aos seus filhos